A nossa live hoje vai falar do câncer de pulmão, as emoções e os conflitos que desencadeiam essa patologia. Então, vocês que estão chegando ali, eu já falo assim para vocês, estão ali no aviãozinho, né? Vocês sabem como que as lives acontecem, como que nós podemos estar encaminhando e divulgando para outras pessoas. Vai ali no aviãozinho e já manda esse aviãozinho para outras pessoas, para profissionais da área da saúde, para pessoas que convivem com familiares que têm também essa patologia. A gente vai estar aqui aguardando a entrada do professor Christian Flasch, que é o criador da biodecodagem das doenças, e que essa abordagem terapêutica já tem em muitos países, e aqui no Brasil há exatamente 4 anos. Então, vamos aguardar aqui mais um instantinho, o professor Christian poder estar aqui com a gente, e a nossa tradutora Sylvie também. Mandei o convite para eles, vamos ver se eles conseguem estar já vendo o convite ali, entrando. Professor Christian, você está por aí? Você nos ouve? Consegue já acessar, está aqui com a gente? Sylvie? Vamos ver se o pessoal consegue estar aqui já acessando com a gente. Peço que vocês aguardem um instantinho. A professora Gladys Helena Tobar, professora da formação aqui no Brasil e também em todos os outros países, já está aqui com a gente. Estamos aguardando o professor Christian entrar, estamos aguardando a Sylvie também entrar. Enquanto isso, vamos mandar o aviãozinho para todos que estão aí, para convidar outras pessoas. Sylvie está por aí, Sylvie? Oi, estou entrando aqui. Olá, Sylvie, obrigada por estar aqui com a gente. Sylvie, eu mandei o convite para o professor Christian também, já. Tá, eu vou dar uma olhada lá, eu estou tentando me virar aqui, porque vocês estão vendo minha janela. Não sei como é que eu faço isso. Você quer desconectar e virar a sua câmera? Pessoal... sim, já vi aqui. Ok. Já viu? Pronto. Pessoal que está chegando agora, nós estaremos então aqui nessa live com o professor Christian Flasch, criador da biodecodagem das doenças, essa abordagem terapêutica maravilhosa que nós temos a possibilidade de tê-la aqui no Brasil. Mandei o convite novamente para o professor Christian, Sylvie, mas ele não está conseguindo visualizar o convite. Eu estou com ele aqui, só um minutinho, que eu vou ver o que ele está me dizendo. Só um minutinho. O tema da nossa live hoje, para vocês que estão entrando agora, é esse tema aqui, ó. Eu vou ler porque senão fica espelhado, né? Câncer de pulmão, as emoções e conflitos que desencadeiam esta patologia. Esta live de hoje, ela faz parte de um programa de 5 lives que nós teremos, iniciando a primeira com o professor Christian, e uma vez por semana, todas as segundas, nós teremos uma live com os outros professores da escola francesa, também falando sobre o câncer e algum outro órgão, tá? Isso faz parte do nosso projeto para que vocês possam entender a necessidade e a importância de como a biodecodagem recebe e acolhe esta patologia, porque nós estaremos com o professor Christian Flasch presencialmente em São Paulo no dia 11 de setembro. Sylvie, eu mandei novamente o convite para Christian. Sim, ele está na sala? Não, eu estou orientando ele aqui pelo WhatsApp Web. Ele já está na sala?
a menos que ele tenha entrado por um outro Instagram. Eu mandei o convite pelo biodecodage.frança. Será que ele entrou por outro? Tá, eu tô aqui com ele, eu pedi que ele entrasse na sala para que ele possa receber o convite, não é isso? Eu estou mandando um convite para um outro Instagram dele aqui, que me parece que ele entrou pelo outro. Enfim, Silvi, eu mandei o convite para ele novamente. biodecodage.co. Verifique com ele se é por esse que ele estará conosco, por gentileza. Sim, ele me mandou aqui a tela dele. Peraí. Oi. Pessoal que está chegando agora, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência ali. O professor Christian está tentando receber o acesso. Eu vou sair um minutinho para poder conversar com ele aqui pelo WhatsApp, ok? Silvia, você só fala para ele que ele tem que entrar pelo celular, tá? Uhum. Pessoal, peço então que enquanto nós aguardamos a entrada do professor Christian, vocês então podem estar direcionando ali o aviãozinho para outros colegas, para que mais pessoas possam participar conosco. Pode falar, Silvi. Eu estou aqui orientando ele, porque ele me mandou um print de tela. Eu vou encaminhar para você. Você consegue ver, Cíntia? Sim, consigo. Eu vou te encaminhar o print de tela dele, ok? Só um minutinho. Participar conosco. Pode falar. Vale. Chegou. Porque eu estou aqui orientando ele, me mandou um print de tela. Eu vou. En fait, ça marche, mais uniquement avec le portable. Oh, entrou. Oui. Voilà. Oh, bonjour, Christian. Bonjour. Bien. En fait, ça marche uniquement le téléphone portable, c'est ça? Oui, ce n'est que sur le portable que vous avez accès à cette live. Voilà, c'est la caractéristique de l'Instagram. C'est pour ça que, voilà, un élément de la tecnologie. Ok. Ben... Professor Christian, mais uma vez, muito obrigada, uma gratidão eterna de poder sempre contar e estar com você aqui, né, podendo falar um pouquinho para os nossos alunos aqui no Brasil e também em Portugal. E hoje eu estou vendo também que tem vários alunos da Biodecodage conosco, alunos da Venezuela, alunos da Colômbia, professores também. Sejam todos muito bem-vindos. A Biodecodage de Christian Flash é para todos nós. Donc, merci immensément pour votre présence. J'ai une reconnaissance éternelle à votre égard du fait que vous avez pu accepter notre invitation. C'est un grand bonheur de pouvoir compter avec vous pour que vous puissiez parler un peu à nos élèves de ces questions, notamment du cancer de poumon aujourd'hui. Nous avons ici des élèves du Brésil, du Portugal, du Venezuela et même de la Colombie. Donc, c'est un grand honneur d'être tous ensemble ici avec vous aujourd'hui. Ok, c'est une joie d'être face à des hommes, des femmes curieux, ouverts. Então, para mim também é uma grande felicidade de estar diante de homens e mulheres tão curiosos, pessoas tão abertas. Je suis en quelque sorte face à des adolescents pétillants de curiosité. De uma certa forma, eu me vejo diante de adolescentes cheios de vida e de curiosidade, borbulhando de vida. Il y a quelque chose qui ressemble à la lumière de l'enfant. Há alguma coisa que se parece até com a luz que está dentro da criança. Même si nous parlons de choses sérieuses, graves. Ainda que falemos de coisas sérias, de coisas graves. Eh bien, nous pouvons en parler avec légèreté et avec profondeur.
podemos falar de tudo isso com uma certa leveza e ao mesmo tempo uma profundidade. Hein, c'est ça le sens de la thérapie, c'est d'amener la lumière dans toutes les zones d'ombre. E esse é o sentido da terapia, de trazer a luz a todas as regiões que estão ainda sob as sombras. Donc merci une fois de plus, Cynthia, de ta joie, de ta jeunesse, de ton énergie. Então, mais uma vez, obrigada, Cíntia, por essa alegria borbulhante que você tem dentro de você, por essa energia que você passa para todos nós. Professor Christian, hoje o senhor me pega aqui falando sobre as suas falas que parecem mais poesia e me chega a deixar muito emocionada quando o senhor me diz: as pessoas com sede de vida, com a vida borbulhando. Essa frase, para mim, hoje, ela está tendo um significado muito grande. E eu tenho muito a agradecer ter conhecido a biodecodagem, ter conhecido o Christian Flesch e hoje poder usufruir de todo esse paradigma da biodecodagem em prol da minha saúde e da saúde de tantas e tantas pessoas. Donc, ce que vous dites, toutes vos paroles qui sont si empreintes de poésie font beaucoup de sens pour moi quand vous me parlez de de cette joie de vivre, de cette avidité de vivre, de cette vie qui pétille à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ceci fait beaucoup de sens pour moi. Et je suis très heureuse d'avoir connu le biodécodage et je suis très très honorée d'avoir pu vous connaître, à vous, Christian Flesch, et de pouvoir être en contact avec ce paradigme nouveau qu'est le biodécodage et qui fait tellement de bien à tellement de personnes, qui apporte tellement de bonnes choses à la santé de tellement de personnes. Ok. Eu vou fazer... Desculpa, eu interrompi ele. Interrompi o professor. Eu vou fazer só um parênteses, chamando as pessoas, então, que entraram agora na nossa live. O tema da live hoje é câncer de pulmão, as emoções e os conflitos que desencadeiam esta doença. Vocês que estão ali, que entraram agora, vamos passar esse aviãozinho, mandar para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho da biodecodagem, das doenças de Christian Flesch, aproveitar esse momento único que nós vamos ter aqui agora online com o professor Christian, e também nós teremos dia 11 de setembro em São Paulo um dia todinho na presença do professor Christian, também tratando sobre essa patologia que é uma das que mais matam hoje no mundo todo. O câncer de pulmão é a maior patologia hoje dos óbitos no mundo todo. É a patologia que mais incide entre homens e mulheres. E nós vamos poder conhecer um pouquinho de como a biodecodagem olha para isso e como nós podemos ter ferramentas para poder auxiliar nos tratamentos, que são os tratamentos que o paciente faz e que eles devem continuar fazendo e dar para eles esse suporte com essas ferramentas da biodecodagem. Donc le cancer de poumon est aujourd'hui l'une des pathologies qui a le plus d'incidence de par le monde, aussi bien chez les hommes que les femmes. C'est la pathologie qui tue le plus. Nous allons parler de ce sujet si important le 11 septembre en présentiel avec Christian Flesch au Brésil notamment. Et donc, le professeur Christian Flesch ira nous présenter comment le biodécodage nous apporte des outils, tout ensemble avec les traitements classiques, des outils qui apporteront un véritable soutien aux patients qui souffrent de cette pathologie. Ok, très bien. Donc, l'essentiel, c'est d'être vraiment à sa place. O essencial é de estarmos realmente no lugar certo. Et ainsi, la vie sur Terre devient un bonheur.
E quando estamos no lugar certo, a vida na Terra se torna uma felicidade, um contentamento. Eh bien, c'est ce qui se passe dans un corps sain. E é o que acontece num corpo são. Hein, chaque organe, eh bien, connaît son rôle et le réalise. Cada órgão tem uma função, um papel, e ele o realiza. Et le foie n'essaye pas de prendre la place du cœur, et le cœur n'essaye pas de prendre la place des poumons. O fígado não tenta tomar o lugar do coração, e o coração não tenta ficar no lugar dos pulmões. Et chacun est relié aux autres. E todos esses órgãos, cada um deles está interligado aos outros. Solidaire. Eles estão solidários. Je suis utile pour les autres et les autres sont utiles pour moi. Eu sou útil para os outros e os outros são úteis para mim. Hein, c'est ce qui se passe dans la nature équilibrée. É isso que acontece na natureza equilibrada. Et dans les sociétés humaines équilibrées. Igualmente também nas sociedades humanas equilibradas. Et dans le corps apparaît à certaines occasions une pathologie, une maladie. E às vezes aparece uma patologia, uma doença no corpo. Bien, cette maladie est une tentative de retrouver un équilibre intérieur. E essa doença é, na verdade, uma tentativa de reencontrar um equilíbrio interno. Parce que quelque chose à l'extérieur, eh bien, s'est modifié. Isso acontece porque algo que está externo modificou-se. Donc le corps en permanence est là pour retrouver cette harmonie solidaire entre l'extérieur et l'intérieur. Então o corpo está em permanência ali para tentar reencontrar essa harmonia solidária entre o exterior e o interior. Cela peut paraître étonnant d'affirmer cela face au cancer des poumons. E pode ser surpreendente afirmar isso diante da questão do câncer do pulmão. Et donc, nous allons y aller progressivement avec des exemples. E nós vamos então tratar essa questão progressivamente, apresentando exemplos. Eh bien, pour changer notre perception de la maladie. Para que possamos mudar a nossa percepção da doença. Eh bien, le premier exemple, c'est une amie de Bolivie qui me l'a raconté. O primeiro exemplo me foi contado por uma amiga que tenho na Bolívia. Eh bien, les Boliviens qui vivent sur l'altiplano, à 4000 mètres d'altitude, os bolivianos que vivem nas alturas, no altiplano, a 4.000 metros de altitude. Ils vivent là depuis de nombreuses générations. Eles estão ali assentados há muitas gerações. Et à cette hauteur-là, il y a moins d'oxygène. E nessa altura há menos oxigênio. Et donc, eux, ils veulent maintenir un équilibre, une harmonie, la vie. E eles, evidentemente, desejam manter um equilíbrio, uma harmonia, a vida. Alors, le corps prend ce rôle de retrouver l'équilibre. Então, o corpo adota esse papel para reencontrar esse equilíbrio. Et donc, l'intelligence du corps fait deux choses. E aí, a inteligência do corpo faz duas coisas. Eh bien, la première, elle est rapide, immédiate. A primeira é rápida e imediata. C'est une fabrication plus importante de globules rouges. É uma fabricação bastante intensa e grande de glóbulos vermelhos. Qui transporte l'oxygène jusqu'aux cellules. São esses glóbulos que transportam o oxigênio até as células do corpo. Mais dans la durée, eh bien, il faut trouver une solution plus structurelle. Mas a mais médio prazo é preciso encontrar uma solução mais estrutural. Alors, au fur et à mesure des générations, il y a une mutation des poumons. Então, à medida que passam as gerações, ocorre uma mutação dos pulmões. Et les poumons, eh bien, sont plus grands avec plus d'alvéoles.
E esses pulmões vão se tornando maiores, com mais alvéolos. Évidemment, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un symptôme. E, evidentemente, isso não é um problema, não é uma patologia, não pode ser considerado um sintoma em si. Hein? Au contraire, c'est une perfection d'adaptation pour attraper plus d'oxygène. Pelo contrário, trata-se de um aperfeiçoamento de adaptação para que seja possível captar mais oxigênio. Donc, le plus de poumons est une solution. Então, nesse caso, mais pulmão é uma solução. Parce que le problème, il est à l'extérieur. Porque o problema, ele é externo. Et je veux continuer à vivre. E eu quero continuar vivendo. Alors, mon corps trouve une solution pour s'adapter. Então, meu corpo encontra uma solução para adaptar-se. Et donc, c'est important de trouver l'origine de quelque chose pour en comprendre le sens. Então, é importante encontrar a origem de alguma coisa para entender o seu sentido. Et lorsqu'on découvre l'origine d'un problème, eh bien, ce n'est plus un problème. E quando encontramos a origem de um problema, ele deixa de ser um problema. Le problème devient une solution. O problema se torna uma solução. L'enfant s'isole, il ne veut parler à personne. Tout le monde dit c'est un problème. Uma criança, por exemplo, que se isola, que não quer mais falar com ninguém, as pessoas dizem, esse é um problema. On découvre qu'il a été agressé à l'école. Mas depois descobrimos que essa criança foi agredida na escola. Donc le fait de s'isoler finalement n'est pas un problème, mais est sa solution. Então, ao final, isolar-se não é um problema em si, mas a solução. Ça devient une solution parce qu'on connaît le sens, l'intention. Percebemos que se trata de uma solução porque conhecemos o sentido da sua intenção. Mais une solution, eh bien, c'est toujours momentané. Mas uma solução é sempre algo momentâneo. Si l'enfant reste isolé toute sa vie et devient autiste, eh bien, la solution devient un problème. Se essa criança permanece isolada durante toda a sua vida e acaba tornando-se autista, então não é mais uma solução, isso virou um problema. Eh bien, nous allons comprendre cette logique-là avec le cancer des poumons. E vamos justamente compreender essa lógica através do exemplo do câncer dos pulmões. Donc, nous avons illustré ça avec les poumons plus grands des Boliviens. E já ilustramos isso com os pulmões maiores dos bolivianos. Eh bien, c'est pareil chez les dauphins. E é a mesma coisa nos os golfinhos. Leurs ancêtres étaient des chiens qui se nourrissaient de poissons au bord de l'eau. Os seus ancestrais eram como cachorros que se nutriam de peixes dentro da água. Et petit à petit, ils ont muté pour passer plus de temps dans l'eau. E pouco a pouco eles foram se mutando para passar mais tempo dentro da água. Mais il n'y a pas d'air dans l'eau. E não há ar na água. Alors, ils ont multiplié par 3 le nombre d'alvéoles au millimètre cube. Então, eles multiplicaram por 3 o número de alvéolos por metro cúbico. Donc, il y a quelque chose à l'extérieur qui oblige mon corps à s'adapter. Então, há algo que está externo e que me obriga o meu corpo a adaptar-se. Donc, on va trouver chez les patients qui ont un cancer des poumons le même ressenti. Então, iremos encontrar nos pacientes que sofrem de um câncer no pulmão os mesmos ressentires. J'ai peur de la mort. Eu temo a morte. L'air me manque. O ar me faz falta, sofro de falta de ar. Je veux attraper plus de vie. Eu quero agarrar mais vida. Comme cet homme qui est
coincé en plongée sous-marine, como este homem que está preso, está mergulhando sob o mar e que fica preso ali. donc sa biologie ressent cette terreur de la mort, de manquer d'air. A sua biologia ressente esse terror, que é o terror da falta de ar, o medo da morte. Et donc, sa biologie, elle cherche la solution à cette émotion. Então, a sua biologia vai buscar a solução para essa emoção. Car l'émotion, eh bien, elle transmet l'information qu'il y a un problème à l'extérieur. Porque essa informação, ela transmite a informação que está com um problema no exterior. C'est l'émotion qui transmet l'information. É a emoção que transmite a informação. Donc, là, si je manque d'air, eh bien, c'est les poumons qui vont réagir, comme on l'a vu avec les Boliviens et les dauphins. Então, se eu estou com falta de ar, serão os pulmões que irão reagir, como no caso dos bolivianos e dos golfinhos. Le corps réfléchit toujours en termes de solution. O corpo sempre reflete em termos de solução. Il est constitué comme cela. Ele é constituído dessa forma. Et ça marche très bien d'ailleurs. E isso funciona perfeitamente bem. Ça fait des milliers, des millions d'années que l'être humain existe grâce à son corps. Faz milhões de anos que o ser humano existe em função do seu corpo, graças ao seu corpo. Donc, le corps est une perfection puisqu'elle permet de s'adapter à tout un tas de changements. O corpo, então, ele busca a perfeição porque ele permite permanentemente de estar se adaptando a uma série de mudanças. Il a traversé des milliers d'années. Ele já atravessou milhares de anos. Donc, le corps a sa logique intérieure. Então, o corpo, ele possui a sua própria lógica interna. C'est comme la voiture automobile. É como o carro, por exemplo. Mais la logique de la voiture n'est pas la même que la logique du conducteur. Mas a lógica do veículo não é a mesma do que a lógica do condutor. Il y a la matière, il y a l'esprit. Há a matéria, mas há também o espírito. Il y a la voiture, le chauffeur, il y a le corps et l'esprit. Há o carro e o condutor, há o corpo e há o espírito. Donc, il s'agit de rentrer dans la logique du corps. Então, trata-se de entrar na lógica do corpo. Mais ce n'est pas la logique de l'esprit, c'est souvent même l'opposé. E essa lógica do corpo não é a mesma lógica da mente e muitas vezes, inclusive, são lógicas opostas. Donc, comme cet homme qui est coincé dans un ascenseur, como este homem que está preso num elevador, il dit, ça y est, je vais mourir, c'est la fin. Ele pensa consigo mesmo, eu vou morrer, é o fim. Donc, c'est totalement irrationnel. Então, essa percepção é totalmente irracional. Forcément, il y a de l'air qui arrive dans l'ascenseur. Porque, evidentemente, o elevador contém ar. Ça, le mental le sait. E isso, o mental, tem ciência disso. Mais le corps, lui, il est dans cet archaïsme. Mas o corpo, ele está nesse arcaísmo. Donc, il perçoit l'environnement et il va le décoder de manière archaïque. Ele percebe o ambiente que está em torno dele e ele irá decifrá-lo em termos arcaicos. Car la vie depuis notre naissance, porque a vida desde o nosso nascimento, eh bien, elle est respiratoire. Ela é respiratória. Le premier souffle de vie, o primeiro sopro de vida, le dernier souffle de vie à la mort, o último sopro de vida no momento da morte,
la nécessité 15 fois par minute, eh bien, d'aller chercher de l'air. A necessidade 15 vezes por minuto de ir buscar o ar, Hein, alors qu'on peut manger 1, 2 ou 3 fois par jour. enquanto que podemos comer 1, 2 ou 3 vezes por dia, Dormir 1 fois par jour. dormir 1 vez por dia. Mais l'oxygène, c'est l'obsession du corps plusieurs fois par minute. Mas o oxigênio é a própria obsessão do corpo várias vezes por minuto. Donc, il s'agit de patients qui sont angoissés et qui ont du mal à être rassurés. Então, trata-se de pacientes que estão angustiados e que têm dificuldade em rasserenar-se. Hein, parce que la mort est déjà perçue comme étant à l'intérieur du corps. E isso porque a morte é já percebida como estando dentro do corpo. Hein, 15 fois par minute, je suis mort, il faut que j'élimine le gaz carbonique. 15 vezes por minuto eu estou morto e eu preciso eliminar o gás carbônico. Et attraper la vie à la place. E agarrar a vida. Donc, dans les pathologies du poumon, la mort est à l'intérieur. Então, nas patologias do pulmão, a morte está dentro de nós. Hein, je suis en train de perdre mon dernier territoire de vie. Eu estou perdendo o meu último território de vida. Donc là, le mental s'arrête, il n'y a plus d'intelligence. E ali o mental para, não há mais inteligência. On est dans la survie de l'instant. Estamos na sobrevivência do instante. Donc là, il y a deux versants à cette émotion. E aqui temos 2 vertentes para essa emoção. Soit je suis envahi de la mort, qui m'étouffe. Ou eu me vejo invadido pela morte, que vem me sufocar. Ou je suis séparé de la vie qui est inatteignable à l'extérieur. Ou então estou separado desta vida que é inatingível para mim e que está externa a mim. Donc, si je suis séparé de la vie, je fais plus d'alvéoles. Então, se eu estou separado da vida, eu produzo mais alvéolos. Donc, c'est la tumeur des poumons. Então, é justamente essa excrescência, é justamente o tumor dos pulmões. Mais pour que ça soit un cancéreux, eh bien, je veux une autre vie que celle que je connais. Mas, para que isso se transforme em câncer, isso significa que eu desejo uma outra vida daquela que eu tenho realmente. Parce que un cancer, eh bien, la définition du cancer, ce sont des cellules indifférenciées. Porque a definição do câncer é que são células indiferenciadas. Si ce n'est pas un cancer, ce sont des cellules différenciées. Se não se trata de um câncer, então temos células diferenciadas. Qu'est-ce que ça veut dire médicalement? O que isso significa do ponto de vista médico? Eh bien, le poumon sont des cellules différentes des cellules de l'estomac ou du foie. O pulmão tem células diferentes daquelas do estômago ou do fígado. Donc, si c'est une tumeur bénigne des poumons, eh bien, ce sont des cellules différenciées, ça reste des cellules pulmonaires. Então, se temos diante de nós um tumor benigno do pulmão, então essas células do pulmão são células diferenciadas, características do pulmão. Mais parfois, plus elles sont indifférenciées, plus elles sont proches des cellules souches de l'embryon. Mas mais elas são indiferenciadas, mais elas estão próximas das células tronco do embrião. Puisque chez le jeune embryon, eh bien, tout est indifférencié. Porque no jovem embrião tudo está indiferenciado. Toutes les cellules sont les mêmes, celles qui vont donner le foie, les poumons, le cœur.
Todas as células se parecem, aquelas que irão futuramente dar num estômago, transformar-se em fígado. Hein, ce sont les cellules souches embryonnaires, Trata-se de células tronco embrionárias, hein, qui, au fur et à mesure des jours qui passent, vont se différencier en des organes différents. que, à medida que o processo vai progredindo, elas irão diferenciar-se em diferentes órgãos. Donc, la psychobiologie du cancer, Então, na psicobiologia do câncer, je veux retourner à l'étape numéro 1. eu desejo retornar à etapa número 1. Je veux redevenir un embryon. Eu desejo me tornar novamente um embrião. Je veux revenir au moment où tout est possible. Eu quero voltar a esse momento inicial em que tudo era possível. Comme un embryon qui fabrique son corps. Como um embrião que fabrica o seu corpo. Et qui a toute la vie devant lui où il va pouvoir imaginer, inventer des choses inédites. E que tem diante dele toda a vida, a sua vida está em aberto e ele poderá criar coisas inéditas. Donc on découvre qu'il y a plusieurs niveaux conflictuels. Então, percebemos que há vários níveis conflituosos. Donc le premier, c'est je manque de vie et je veux attraper plus d'oxygène, plus de vie pour mon corps. O primeiro é, me falta vida e eu quero agarrar mais oxigênio para que eu tenha mais vida no meu corpo. Deuxième niveau, avec les cellules souches, c'est que je veux une vie nouvelle, différente, repartir à zéro. O segundo nível, com as células tronco, é que eu desejo uma vida completamente nova. Eu desejo recomeçar do zero. Il y a 25 ans, un homme vient me voir avec un cancer du poumon. Há 25 anos atrás, eu recebo um paciente que sofre de um câncer nos pulmões. Je le vois 1 heure et puis il ne revient plus. Eu recebo durante 1 hora e depois ele não volta mais. Donc je ne sais pas s'il est vivant, s'il est mort. Então, eu não sei se ele está em vida, se ele faleceu. Et 3 ans plus tard, arrive un nouveau patient. E 3 anos mais tarde, eu recebo um novo paciente. Je lui dis, mais comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? E eu lhe pergunto, como você veio até mim? Il me dit, ah, c'est monsieur un tel qui m'a envoyé vers vous. E ele me diz, foi um senhor X que me indicou você. Et c'est le monsieur que j'avais vu une fois pour un cancer du poumon. E era justamente aquele primeiro paciente que eu tinha recebido para um câncer dos pulmões. Alors je lui pose la question, mais qu'est devenu ce monsieur? Então eu lhe pergunto, mas o que aconteceu com ele? Et parce que je me rappelais que cet homme, je l'avais vu une fois, mais il avait pleuré pendant toute l'heure de la consultation. E eu me lembro muito bem que esse senhor eu tinha recebido uma única vez, mas ele tinha chorado durante toda a hora da consulta. Et donc ce monsieur me dit, ah, eh bien, il a été très content de votre consultation par la suite. E esse segundo paciente me diz, ele ficou muito feliz com a consulta e com seus resultados. Il a été voir sa femme, il lui a dit, je te quitte. Ele foi ter com a sua esposa e ele lhe disse, estou te deixando agora. Il a été voir son patron, il a dit, je démissionne. Ele foi conversar com seu patrão e ele pediu demissão. Et il a été voir son propriétaire, il a dit, bah, je ne vivrai plus dans cette maison. E ele foi conversar com o dono do seu imóvel, o imóvel que ele alugava, e ele disse, eu vou deixar o imóvel, vou me mudar. Donc réellement, eh bien, il a accédé à une autre façon de vivre sa vie. Então, de fato, ele teve acesso a uma nova forma de viver. Donc on voit que le niveau subtil, c'est pas la peur de la mort pour lui.
Então vemos que a nível sutil não é o medo da morte para ele, c'est je suis séparé de la vie que je veux vivre. O ressentir estou separado da vida que eu desejo viver. Et que chacun d'entre nous en a sa définition. E essa vida, cada um de nós tem a sua própria definição para ela. Comme cet homme qui a une maîtresse. É o caso também desse homem que tem uma amante. Et puis, ils sont en train de s'embrasser dans la voiture. E eles estão ali se beijando no carro. Cet homme n'est pas satisfait de sa vie, il voudrait vivre avec cette femme. Este homem não está feliz no seu casamento, com a sua vida. Ele gostaria de compartilhar sua vida com essa mulher. Mais cette femme est mariée. Mas essa mulher é casada. Et par hasard, à ce moment, arrive son mari. E justamente nesse momento chega o marido da amante. Et la femme lui dit, fais attention, c'est un chasseur, il est toujours armé. E então ela diz para o seu amante no carro, tome cuidado, ele é um caçador e ele está sempre armado. Et cet homme s'en va en courant, ne revient plus à sa maison. E esse homem que estava com ela sai correndo e não volta mais para casa. Puisque le mari et cette femme sont ses propres voisins dans la ville. Já que o marido dela e o seu amante são, na verdade, vizinhos. Donc, il a réellement peur de mourir, d'être tué. O amante dela fica com medo de morrer, de ser assassinado. Il a peur que le mari tue sa femme aussi. Ele tem medo também que o marido da sua amante venha assassinar a sua própria esposa. Donc, il y a le premier niveau, j'ai peur de la mort, je veux attraper plus de vie. Então, aqui temos uma situação em que estamos no primeiro nível. Eu tenho medo da morte, eu preciso de mais vida. Et deuxième niveau qu'on trouve dans le cancer. E o segundo nível que encontramos no câncer. Je ne veux plus de cette vie et j'en veux une autre. Eu não quero mais essa vida, eu aspiro a ter uma outra vida. Donc, on fabrique plus d'alvéoles pour attraper cette nouvelle vie. Então, fabricamos mais alvéolos para agarrar esta outra vida. Mais des alvéoles indifférenciés, comme chez l'embryon. Mas aqui trata-se de alvéolos indiferenciados, como aqueles do embrião. Nouvelle vie. Uma nova vida. Et deuxième ressenti que l'on trouve. E o segundo ressentir que encontramos. Eh bien, c'est je suis envahi par la mort. É o ressentir de estou sendo invadido pela morte. Et donc, ça va toucher davantage les bronches intrapulmonaires. E isso irá afetar mais particularmente os brônquios intrapulmonares. Et car dans les bronches, il y a une partie archaïque, endodermique. Porque nos brônquios há uma parte arcaica, endodérmica, qui fabrique du mucus. Que fabrica muco. Et ce mucus, il va attraper tous les corps étrangers, les poussières, pour les rejeter vers l'extérieur, sous forme de crachat. E esse muco, ele irá pegar tudo que é matéria estranha, tudo que é poeira ou coisas estranhas, para poder rejeitá-las para fora, sob a forma de escarro. Donc, dans ce type de cancer des bronches, então, nesse tipo de câncer dos brônquios, il y a quelque chose qui m'empêche de vivre. Há algo que me impede de viver. Hein? Donc, mon père m'empêche de vivre ma vie. Então, pode ser o meu pai que está me impedindo de viver a minha vida. Avec mon mari, je me sens en prison. Me sinto presa com meu marido.
ou d'autres obligations familiales. ou outras obrigações de família. Hein, donc, il y a quelque chose, c'est comme un caillou dans un tuyau qui empêche l'air de rentrer à l'intérieur. É como uma pedra que está no encanamento e que impede que o ar entre para dentro. Hein. Donc, la vie, elle est là partout, mais voilà qu'il y a un blocage. Então, a vida está ali presente em todo lugar, mas há um bloqueio. Donc, on va voir l'importance de l'histologie, du détail dans le cancer. Então, iremos perceber a importância da histologia, do detalhe, na questão do câncer. Hein, parce que les alvéoles, ça va donner, tout ce dont je suis en train de parler, ça donne les adénocarcinomes. Porque tudo isso que eu estou mencionando irá desaguar em adenocarcinomas. Mais il existe également des sarcomes. Mas temos também a situação de sarcomas. Donc ça c'est du mésoderme. Esses, então, são mesodérmios. Et donc, c'est le tissu conjonctif, le tissu de soutien du corps. Então, esse é o tecido de apoio, tecido conjuntivo, o tecido de apoio do corpo. Et donc, c'est de l'ordre d'une dévalorisation, d'un manque de soutien. Então, aqui estamos em algo que é a desvalorização, que é a falta de apoio. Eh bien, comme cet homme dont la femme est enceinte, como nessa situação, nesse exemplo do homem cuja esposa está grávida. Et puis, c'est le jour de la naissance. E finalmente chega o dia do parto. Et on découvre que cet enfant a une grosse pathologie cérébrale. E aí descobre-se que o bebê sofre de uma severa patologia cerebral. Hein, donc, le père dit, moi je ne veux pas m'en occuper, on va le mettre dans un institut, moi je veux continuer à vivre ma vie. E aí o pai diz, bem, eu não tenho condição de recebê-lo dessa forma, de cuidar dele, então o colocaremos num instituto e eu quero continuar a minha vida. Et progressivement, sa femme fait une dépression. E progressivamente a sua esposa irá cair em depressão. Et progressivement, il se culpabilise. E progressivamente ele irá culpar-se. Et son ressenti est... E o seu ressentir é... Eh bien, je me dévalorise de ne pas avoir soutenu cet enfant dans sa vie avec nous. Eu me desvalorizo de não ter apoiado esta criança na sua vida conjunta conosco. Je n'ai pas soutenu ces alvéoles pour qu'elles attrapent de la vie dans notre espace familial. Eu não sustentei, não apoiei esses alvéolos para que eles agarrem ar suficiente para que a nossa vida familiar possa ter continuidade. Okay. Donc, un autre exemple d'un patient qui avait un cancer des poumons. Tenho aqui também um outro exemplo de um paciente que sofria de um câncer no pulmão. Il est en train de faire son jardin tranquillement. Ele está ali cuidando tranquilamente do seu jardim. Le téléphone sonne. O telefone toca. Et on lui dit, ah, votre fils qui fait de la spéléologie a disparu sous terre. A sua filha, que é espeleóloga, ela está desaparecida sob a terra. Donc il est dans la terreur de la mort, non pas de lui, mais de son enfant. Então ele se vê ali aterrorizado pela morte, não a sua própria morte, mas a da sua filha. Donc il ressent dans son propre corps la mort qui est là. E ele sente no seu próprio corpo a morte ali presente. Donc le corps fabrique la solution en faisant plus d'alvéoles. Então o corpo fabrica a solução produzindo mais alvéolos. C'est ce qu'on appelle le conflit par identification.
É o que chamamos de conflito por identificação. Ok, je me mets à la place de l'autre. Eu me coloco no lugar do outro. Une source fréquente, malheureusement, des cancers des poumons, Uma origem frequente, infelizmente, dos cânceres do pulmão eh bien, c'est ce que, en décodage biologique, on appelle le conflit du diagnostic. é o que em biodecodagem chamamos de conflito do diagnóstico. Ok, donc on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein. É anunciado a uma mulher, por exemplo, que ela está com um câncer no seio, Et c'est vraiment un très mauvais pronostic. e realmente a situação é grave. Et donc là, elle s'imagine mort dans quelques années. E ela então visualiza a sua própria morte dentro de algum tempo, alguns anos. Hein. Donc elle a cette émotion, je vais être séparée de la vie. Ela tem essa emoção, estarei separada da vida. Donc son corps trouve la solution en faisant plus d'alvéoles. E aí o seu corpo encontra a solução produzindo mais alvéolos. Et à ce moment-là, on va parler de métastase. E então iremos falar de metástase. Alors que c'est un deuxième drame, un deuxième choc. Enquanto que, na verdade, o que aconteceu foi um segundo drama, um segundo choque. Autre élément qu'il faut vraiment connaître pour nous en tant que malades ou pour nous en tant que thérapeutes. Um outro elemento que temos de conhecer, tanto para nós como pacientes, como para terapeutas, Eh bien, c'est le propre cancer qui génère la peur de mourir. é o próprio câncer que gera o medo de morrer. Comme ce père, eh bien, il a peur que son enfant soit mort sous terre, en spéléologie. Como esse pai que tem medo de que sua filha faleça ali sob a terra em espeleologia, Il déclenche un cancer des poumons. e aí ele acaba sofrendo de um câncer dos pulmões. On retrouve l'enfant, il va très bien. A sua filha é encontrada, ela está bem de saúde. Mais maintenant, il se met à toucher, à cracher du sang, à tousser. Mas de repente o pai começa a tossir, a ter escarros com sangue. Et donc, il a peur de mourir, non pas par son fils, mais à cause de sa maladie. Então ele não tem medo ali de que sua filha venha a falecer, mas ele tem medo de morrer por sua própria doença. Okay? Hein? Donc, ça va donner un cercle vicieux. Então isso vai criar um círculo vicioso. Et je vais vous lire donc le témoignage d'une femme qui a guéri de son cancer des poumons. Então vou ler a vocês o testemunho de uma mulher que se curou de um câncer dos pulmões. Donc, elle écrit à un ami thérapeute en décodage. Ela escreve a um amigo que também é terapeuta em biodecodificação. Eh bien, nous avons mis en évidence eh bien, que mon cancer des poumons traduisait la peur de mourir. Nós colocamos juntos em evidência que o meu câncer dos pulmões traduzia o medo de morrer. Suite à diagnostic du cancer du sein. Em seguida, a um diagnóstico do câncer do seio. Et j'avais fait ce cancer du sein suite à l'abandon d'un enfant. E eu tinha desenvolvido esse câncer do seio em seguida ao abandono de um filho. Et symboliquement, je voulais nourrir cet enfant. E simbolicamente eu queria alimentar esse filho. Et toute seule, j'ai vraiment pris conscience que le poumon est l'organe qui permet de respirer. E sozinha, comigo mesma, eu tomei consciência de que o pulmão era o órgão que permitia respirar. Et quand on a besoin de souffler, de respirer, eh bien, on fabrique plus de poumons. E quando precisamos ter sopro de vida, precisamos respirar, então fabricamos um câncer de pulmão. Cette révélation m'a inondé, m'a submergé.
Essa revelação me deixou absolutamente aterrada. Ce n'était pas intellectuel. Isso não era absolutamente algo mental. Mon corps me parlait. O meu corpo estava conversando comigo. Et il n'y a que moi pour entendre les messages que m'envoie mon propre corps. E eu sou a única pessoa que pode escutar essas mensagens que o meu próprio corpo me envia. Et depuis, j'éprouve une compassion immense pour ce corps que je malmenais depuis si longtemps. E desde então eu sinto uma compaixão imensa por este corpo que eu estava maltratando há tanto tempo. Et ma compréhension s'est encore plus affinée. Graças a tudo isso, minha compreensão se tornou ainda mais sutil, mais matizada. Car le rythme de ma vie était trop rapide. Porque o ritmo da minha vida era extremamente frenético. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne le temps de vivre, de souffler, de respirer. E eu compreendi que eu devia me dar esse tempo para respirar, para inspirar, expirar. Car enfant, ma mère m'obligeait à toujours être parfaite, à être sous pression. Porque desde criança a minha mãe me obrigava a ser perfeita e ela me deixava permanentemente sob pressão. Donc je ne pouvais pas souffler, respirer. Então eu não tinha essa possibilidade de respirar. Et donc maintenant, eh bien, j'ai rendu le stress à ma mère et je prends le temps de respirer. E agora, então, eu consegui devolver esse estresse à minha própria mãe e eu consigo respirar. Quelques semaines plus tard, j'ai fait une nouvelle radio des poumons. Algumas semanas mais tarde, eu fiz um raio-x dos pulmões. Et la tumeur, pour le radiologue, a totalement disparu. E aí, o tumor, do ponto de vista do radiologista, tinha completamente desaparecido. Donc, elle a vécu de l'intérieur le sens de la maladie. Então, essa paciente, ela viveu internamente o sentido da doença. Et on voit que c'est vivre une autre vie que celle que l'on impose. E vemos aí que isso passa por viver uma outra vida daquela que nos é imposta. Et elle a fait, et elle a guéri. E foi o que ela fez e ela conseguiu curar-se. Parce que dans des situations extrêmes, eh bien, certaines personnes ont envie de mourir. Porque em algumas situações extremas, algumas pessoas têm medo de morrer, têm vontade de morrer. Parce que je ne veux pas vivre la vie que l'on m'impose. Porque simplesmente é insuportável viver a vida que me é imposta. Je ne veux pas de cet oxygène, de cet espace. Eu não quero mais esse oxigênio, eu não desejo mais esse espaço. Et donc, plutôt que la peur de mourir, c'est la peur de vivre, l'incapacité de vivre. Então, mais do que o medo de morrer, o medo da morte, é a incapacidade de viver, é o medo de viver. Donc, l'importance de se poser des bonnes questions. Então, a importância de colocarmos as perguntas corretas. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre pour toi? O que significa viver para você? Est-ce que tu vis ta vie à toi? Será que você está vivendo a sua vida? Ou est-ce que tu vis la vie de quelqu'un d'autre? Ou você estaria vivendo a vida de outra pessoa? Tu vis la vie que ta mère n'a pas pu vivre? Será que você estaria vivendo a vida que a sua mãe não pôde viver? D'un frère jumeau qui est mort? Por exemplo, o caso de um irmão, um gêmeo que morreu. Ok. Donc, tu as l'impression de vivre à quel pourcentage ta propre vie? Qual a sua sensação
de viver, qual porcentagem da sua vida você tem a impressão de estar realmente vivendo? Donc, on va voir donc ces conflits d'identité qui vont être le fond du problème dans le cancer. Então, iremos justamente identificar esses conflitos de identidade que estão na origem do câncer. Et c'est ce conflit d'identité qu'on pourra travailler tous ensemble au mois de septembre. E serão justamente esses conflitos de identidade que poderemos trabalhar juntos no mês de setembro. De manière préventive, préventive des maladies. De forma preventiva para as doenças. Et de façon curative pour ceux également qui ont des symptômes. E também de forma, no sentido da cura para aqueles que apresentam sintomas. À travers d'autres éléments théoriques. Vamos abordar então outros elementos teóricos. Et puis des protocoles. Faremos protocolos práticos. Un protocole très simple et très intéressant est le suivant. Há um protocolo que é muito simples e muito interessante. Eh bien, je vous propose maintenant de vider totalement votre cage thoracique, de vider vos poumons. Eu proponho a vocês que vocês esvaziem completamente os seus pulmões. En observant vos émotions, vos sensations. Observando as suas emoções, as suas sensações. En étant attentif là où il y a le plus de confort, et là où il y a le plus d'inconfort. Tentando perceber atentamente onde vocês sentem um maior conforto e onde vocês sentem um maior desconforto. Donc vous videz le plus lentement possible vos poumons. Então vocês esvaziam lentamente os vossos pulmões. Et vous restez une seconde, les poumons vides. Vocês ficam com seus pulmões vazios um segundo. Et puis vous les remplissez ensuite lentement. Em seguida, vocês inspiram lentamente. Au maximum d'air à l'intérieur. De forma a absorver o máximo de ar que possa entrar no seu interior. Et à nouveau, vous les videz. E novamente vocês esvaziam os vossos pulmões. Lentement jusqu'à le plus de vide. Lentamente até que vocês sintam os pulmões completamente esvaziados. Et à quel endroit êtes-vous le plus confortable? E percebam em que lugar vocês sentem um conforto maior. Est-ce que c'est dans les poumons pleins? Será que é com os pulmões cheios? Donc le besoin d'être rassuré, d'être en contact avec la vie? Essa necessidade de acalmar-se, de rasserenar-se, de estar em contato com a vida? Ou le confort, est-ce que c'est les poumons complètement vides? Ou será que a sensação de conforto está com os pulmões completamente esvaziados? Donc je ne veux pas de cette vie-là extérieure qu'on me propose. Je vide mes poumons. Eu não desejo essa vida que me é proposta, eu esvazio os meus pulmões. Ou bien je ne veux pas déranger les autres, je ne veux pas leur prendre leur oxygène. Ou senão, eu não desejo incomodar os outros, não desejo pegar o oxigênio deles. Ou bien votre confort, c'est dans le mouvement. Ou então, será que o seu conforto estaria no movimento? Quand vous allez vers le remplissage. Quando vocês estão nesse movimento de encher os pulmões. L'importance. Professor, oui? Para mim foi exatamente essa sensação, no movimento de encher e no movimento de esvaziar.
Ok. Alors, pour moi, professeur, c'était justement dans ce mouvement de remplir et de vider. Ah, professor Christian, eu acho que ele teve algum probleminha e caiu aqui da nossa live. Deixa eu mandar o convite novamente a ele. Pessoal, enquanto eu mando o convite novamente ao professor, vejam que maravilha de live. O professor já está aqui. Vejam que maravilha de live. Nós estamos há 1 hora ouvindo o professor Christian e nós não conseguimos nem fazer nenhuma pergunta, porque não há necessidade de perguntas, as explicações e a forma com que ele vem colocando todos os ressentires, as situações, as emoções que podem desencadear a patologia. É tão calmo e tão tranquilo ouvi-lo. Então eu faço o convite a vocês de estar conosco no dia 11 de setembro em São Paulo, no evento Biodecodagem, o olhar da biodecodagem para o câncer. E a gente vai falar de várias, o professor Christian vai falar de várias patologias. Então, eu vou falar para vocês, entre nas nossas redes sociais, vai no nosso direct, deixa o seu telefone de contato, a nossa equipe vai falar com vocês, vai passar as informações desse evento. Professor Christian, aqui no Brasil, agora, são 18 horas, mas para você, na França, são 23 horas. Alors, Cynthia dit, ça fait 1 heure que nous écoutons Christian Flech et vous voyez combien nous sommes absorbés par tous ces enseignements. Nous ne sentons même pas le besoin de poser des questions. Il nous décrit en précision toutes les situations, toutes les émotions qui sont reliées à cette pathologie. Et c'est une grande sérénité de l'écouter. Nous serons ensemble encore à nouveau le 11 septembre à São Paulo pour cet événement du cours en biodécodage qui va traiter de cette question du cancer. Actuellement, il est 18 heures au Brésil et 23 heures en France. Eu gostaria de agradecer ao professor Christian. Pessoal, antes de vocês saírem, eu gostaria de deixar um presentinho para vocês, tá? Nós vamos fazer assim, nós vamos tirar uma foto agora dessa live e cada participante que está aqui conosco vai também tirar uma foto, vai compartilhar essa foto no history de vocês e vai marcar o nosso instituto. Estas pessoas que compartilharem a foto, que marcarem o instituto, concorrerão a uma vaga para o evento, para o curso presencial com Christian Flech em São Paulo no dia 11 de setembro. Então nós vamos agora tirar a nossa foto, ok? Vocês tirem a foto, print aí da tela, compartilhem nos stories de vocês, marquem instituto e também farei mais um convite. Nós estaremos então todas as próximas segundas, com exceção da segunda do dia 15 de agosto, mas nós estaremos todas as segundas no horário das 20 horas Brasil, o nosso próximo encontro com o tema Câncer de Mama e Biodecodagem das Doenças, uma live muito gostosa que será apresentada, nós teremos a participação de 3 alunas que já estão terminando a formação em biodecodagem aqui no Brasil e elas já estão ali trabalhando com esses temas e trarão conteúdos e atendimentos e situações que elas vivenciaram. Então, fica o convite para que na próxima segunda-feira, dia 25, às 20 horas, aqui no nosso Instagram, essa nova live. Vamos tirar a nossa foto, então. Professor Christian, gratidão. Merci. Obrigado. Merci. Um bom descanso, um beijo enorme no seu coração e nos vemos em breve aqui em São Paulo. Okay. Muito obrigada. Uma boa semana. Obrigada, Sylvie, como sempre. Beaucoup de bonheur d'être en présentiel, enfin.
Estou muito feliz de poder participar desse evento presencialmente, junto com vocês, em setembro, diz o professor. Genial. Nós também, professor. Merci. Beijo no coração de vocês dois. Obrigada a todos que participaram, gente. Então, foto, history, marca a gente e vão concorrer a uma vaga para estar com o professor Christian. E aí vocês vão receber muito mais informação. Uma informação leve, uma forma de olhar para todas as patologias, que é a proposta da biodecodagem. Não só de olhar, mas também de poder tratar os seus pacientes. Um beijo a todos, boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Sylvie. À demain, alors. À demain. Oui.